A paz do Senhor, daqui quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal. E vamos à primeira pergunta, pastor. É do irmão Genival de Guarujá. Ele fala assim, sobre o arco, quem recebe esse arco é Jesus ou o anticristo? Essa passagem se encontra em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Diz assim o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nós temos dito aqui em nosso programa que esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 e 2 não deve ser confundido com o Senhor Jesus Cristo pelo fato de se apresentar num cavalo branco. Este ser do capítulo 6, versículo 2, é o anticristo. O apóstolo João chama a nossa atenção no capítulo 2 da sua primeira carta, e versículo 18, sobre vários anticristos, e fala ele do anticristo. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então existe a palavra anticristos no plural, indicando pessoas que se identificam como sendo Cristo, porém sendo apenas um dos anticristos. Mas a Bíblia fala do anticristo, que nos parece ser este do capítulo 6, versículo 2. Agora, nós lendo a Bíblia no capítulo 19 do livro do Apocalipse, vamos identificar outro cavalo branco e o seu cavaleiro como sendo o Senhor Jesus Cristo. Repetindo, 19 do Apocalipse, versículo 11 em diante, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, puro e branco. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta última designação de títulos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é paralela com o capítulo 10 do livro de Deuteronômio, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Enquanto no livro de Deuteronômio se aplica ao Pai, a mesma expressão é aplicada a Jesus em Apocalipse 19 e versículo 16. Comparando com João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, a natureza do Pai, a natureza de Deus, é a mesma natureza divina do Filho. Então fica claro
que Jesus aparece no capítulo 19 e o arco do capítulo 19 é Jesus. Porém, no capítulo 6 e versículo 2 é o anticristo. Pastor, o que diz a Bíblia sobre o universalismo que ensina a paternidade universal de Deus? Quero dizer que essa seita que tem seu maior número de adeptos nos Estados Unidos é uma frase muito conhecida, também aplicada aqui entre nós no Brasil, com os seguidores ou adeptos da maçonaria, que falam da paternidade universal de Deus e a fraternidade universal dos homens. Esse ensino de ser Deus Pai de todo ser humano não tem apoio na Bíblia Sagrada. O que nós dizemos e que a Bíblia ensina é que Deus é o Criador de todo ser humano. Nós não cremos na evolução. De um só fez todos os homens. E então o homem tem Deus como Criador, mas não tem Deus como seu Pai. Então, repetindo, nós somos criaturas criadas por Deus, como os anjos também são criaturas criadas por Deus. E pode ocorrer que o homem criado por Deus, embora não filho de Deus, porque não nasceu de Deus, que ele possa vir se tornar filho de Deus por um ato da sua vontade. Que ato da sua vontade é esse? É o que o próprio Jesus apontou em João, capítulo 1 e versículo 12. Lendo primeiro o versículo 11, falando da vinda de Jesus para o povo judeu, e o povo judeu não o aceitou. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, seus patrícios. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, todo ser humano que não é filho de Deus por natureza, pode se tornar filho de Deus por adoção. É o que nos indica o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículos 4 a 6, ele aponta o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não sois mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então está bem claro nesta passagem que recebemos a adoção de filhos pela aceitação de Jesus Cristo como Salvador. Ainda encontramos na carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, versículos 1 a 3, ele dizendo o seguinte:
Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Repetindo, amados, agora somos filhos de Deus. Este advérbio, agora, indica que no tempo quando recebemos, aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, alcançamos o direito de sermos chamados filhos de Deus, por adoção. Agora diz o mesmo escritor, apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 8 em diante, ele diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é filho de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, prezado ouvinte, saiba que você pode se tornar um filho de Deus, depende da aceitação de Jesus como Salvador e aceitar a Cristo e assumir um compromisso com Ele de fidelidade, de lealdade, de servi-lo, unir-se a Ele. É o que muitas pessoas têm recusado a fazer, porque não estão dispostas a aceitar o compromisso de ser alguém que realmente tenha Jesus como Salvador e Senhor. Que Deus possa abençoá-lo, que você seja esta pessoa que se tornou filho de Deus, depois de ser criatura de Deus. Pastor, o senhor pode explicar João 5, versículo 37, que diz: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. O povo judeu não ouviu a voz de Jesus no ato do batismo dele? Sem dúvida, é realmente uma pergunta que procede. Então nós dizemos que quando Jesus falou aos judeus estas palavras de João 5,37, ele sabia que os judeus tinham ouvido a voz que havia partido do céu no ato do seu batismo, que está em Mateus 3, 16, 17, quando Jesus saiu das águas batismais. O Espírito Santo pousou sobre ele e do céu ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então isso não seria ouvir a voz de Deus por parte dos judeus? Na verdade, o que Jesus está querendo transmitir aos judeus era que eles, apesar de ouvir a voz de Deus, eles nunca se deram conta da necessidade e do reconhecimento de quem Jesus era. É mais ou menos igual àquelas palavras que aparecem no livro do Apocalipse, quando Jesus fala às igrejas. E no final de cada mensagem há um termo que diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, a pessoa que ouve, mas não tem o desejo de atender
o que está ouvindo se torne indiferente, é como se ele não ouvisse. Porque dizer para alguém que tem ouvidos, quem tem ouvidos ouça, ora, o ouvido é exatamente para provar as palavras. E porque muitos ouvem e não aceitam, se tornam indiferentes. Esta era a situação dos judeus com relação a Jesus Cristo, que chegaram ao ponto de pedir a sua crucificação a Pilatos. Então, quando Jesus declara, nunca ouvistes a minha voz, estava se referindo a esse indiferentismo dos judeus com relação aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que é meditação cristã? Bom, meditação cristã é o que nós encontramos várias vezes expostas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós encontramos no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 8, quando Josué assumiu a direção do povo na marcha para Canaã, Deus lhe fez recomendações e dentre elas está esta sobre a meditação. Mas veja bem, meditar na palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Essa mesma observação que encontramos e lemos em em Josué 1 e 8, nós vamos encontrar no Salmo 1, escrito por Davi. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está no versículo 3 do Salmo de número 1, a repetição sobre a meditação. Podemos acrescentar mais uma passagem, existem muitas outras, mas no Salmo número 19, nós vamos encontrar estas palavras no versículo 14, que diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Isso mostra que cuidado devemos ter com aquilo que falamos e com aquilo que ocupa nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo declara na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Então, isto chama-se meditação cristã. Agora, não devemos confundir com esse tipo diferente de meditação transcendental, que é uma prática de misticismo oriental que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a pessoa na meditação transcendental, ele esvazia sua mente para ouvir vozes do espaço que admite ser voz de Deus. Um tipo de revelação. Quantos gurus existem aí pelo mundo
e até em nosso país, que estão enganando centenas e milhares de pessoas brasileiras que se colocam com a sua mente vazia e esperando uma mensagem que venha da parte de Deus. Ora, meu prezado ouvinte, se você está pensando nisso, em adquirir sabedoria fora da Bíblia Sagrada, jamais você conseguirá qualquer tipo de sabedoria que possa agradar a Deus. É a Bíblia Sagrada o meio pelo qual nós devemos meditar em Deus, na sua glória e na sua palavra, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo recomenda que nós aproveitemos a palavra de Deus para nela meditar e conhecê-la melhor. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí está no que o crente deve meditar. Revelações fora da Bíblia é para jogar na lata do lixo. 22 de Apocalipse, versículo 18 e 19. Somos proibidos taxativamente de acrescentar ou diminuir qualquer coisa da Bíblia Sagrada. E há pessoas que preferem entrar em estados de êxtase e um tipo de misticismo e esperar que Deus fale ao seu coração e vem então revelações extra-bíblicas que se dá às vezes mais atenção do que a palavra de Deus. Então a meditação cristã verdadeira é um processo ativo de pensamento pelo qual nos entregamos ao estudo da palavra de Deus em oração e pedimos a Deus para nos dar entendimento através do Espírito. Jesus habita em nosso coração, o Espírito Santo também habita em todo o coração do crente, e de acordo com João 16, versículo 13, ele tem a possibilidade, a capacidade de nos guiar em toda a verdade. A paz do Senhor, daqui quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal. E vamos à primeira pergunta, pastor. É do irmão Genival de Guarujá. Ele fala assim, sobre o arco, quem recebe esse arco é Jesus ou o anticristo? Essa passagem se encontra em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Diz assim o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nós temos dito aqui em nosso programa que esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 e 2 não deve ser confundido com o Senhor Jesus Cristo pelo fato de se apresentar num cavalo branco. Este ser do capítulo 6, versículo 2 é o anticristo. O apóstolo João chama nossa atenção no capítulo 2 da sua primeira carta, e versículo 18, sobre vários anticristos, e fala ele do anticristo. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora.
Então existe a palavra anticristos no plural, indicando pessoas que se identificam como sendo Cristo, porém sendo apenas um dos anticristos. Mas a Bíblia fala do anticristo, que nos parece ser este do capítulo 6, versículo 2. Agora, nós lendo a Bíblia no capítulo 19 do livro do Apocalipse, vamos identificar outro cavalo branco e o seu cavaleiro como sendo o Senhor Jesus Cristo. Repetindo, 19 do Apocalipse, versículo 11 em diante, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, puro e branco, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta última designação de títulos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é paralela com o capítulo 10 do livro de Deuteronômio, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Enquanto no livro de Deuteronômio se aplica ao Pai, a mesma expressão é aplicada a Jesus em Apocalipse 19 e versículo 16. Comparando com João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, a natureza do Pai, a natureza de Deus, é a mesma natureza divina do Filho. Então fica claro que Jesus aparece no capítulo 19, e o arco do capítulo 19 é Jesus. Porém, no capítulo 6 e versículo 2, é o anticristo. Pastor, o que diz a Bíblia sobre o universalismo que ensina a paternidade universal de Deus? Quero dizer que essa seita que tem seu maior número de adeptos nos Estados Unidos é uma frase muito conhecida, também aplicada aqui entre nós no Brasil, com os seguidores ou adeptos da maçonaria, que falam da paternidade universal de Deus e a fraternidade universal dos homens. Esse ensino de ser Deus Pai de todo ser humano não tem apoio na Bíblia Sagrada. O que nós dizemos e que a Bíblia ensina é que Deus é o Criador de todo ser humano. Nós não cremos na evolução. De um só fez todos os homens. E
Então, o homem tem Deus como Criador, mas não tem Deus como seu Pai. Então, repetindo, nós somos criaturas criadas por Deus, como os anjos também são criaturas criadas por Deus. E pode ocorrer que o homem criado por Deus, embora não filho de Deus, porque não nasceu de Deus, que ele possa vir se tornar filho de Deus por um ato da sua vontade. Que ato da sua vontade é esse? É o que o próprio Jesus apontou em João, capítulo 1 e versículo 12. Lendo primeiro o versículo 11, falando da vinda de Jesus para o povo judeu, e o povo judeu não o aceitou. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, seus patrícios. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, todo ser humano que não é filho de Deus por natureza, pode se tornar filho de Deus por adoção. É o que nos indica o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículos 4 a 6, ele aponta o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não sois mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então está bem claro nesta passagem que recebemos a adoção de filhos pela aceitação de Jesus Cristo como Salvador. Ainda encontramos na carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, versículos 1 a 3, ele dizendo o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Repetindo, amados, agora somos filhos de Deus. Este advérbio, agora, indica que no tempo quando recebemos, aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, alcançamos o direito de sermos chamados filhos de Deus, por adoção. Agora diz o mesmo escritor, apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 8 em diante, ele diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é filho de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E porque o matou,
porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, prezado ouvinte, saiba que você pode se tornar um filho de Deus, depende da aceitação de Jesus como Salvador e aceitar a Cristo e assumir um compromisso com Ele de fidelidade, de lealdade, de servi-lo, unir-se a Ele. É o que muitas pessoas têm recusado a fazer porque não estão dispostas a aceitar o compromisso de ser alguém que realmente tenha Jesus como Salvador e Senhor. Que Deus possa abençoá-lo, que você seja esta pessoa que se tornou filho de Deus depois de ser criatura de Deus. Pastor, o senhor pode explicar João 5, versículo 37, que diz: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. O povo judeu não ouviu a voz de Jesus no ato do batismo dele? Sem dúvida, é realmente uma pergunta que procede. Então nós dizemos que quando Jesus falou aos judeus estas palavras, de João 5,37, ele sabia que os judeus tinham ouvido a voz que havia partido do céu no ato do seu batismo, que está em Mateus 3, 16, 17, quando Jesus saiu das águas batismais. O Espírito Santo pousou sobre ele e do céu ouviu-se uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então isso não seria ouvir a voz de Deus por parte dos judeus? Na verdade, o que Jesus está querendo transmitir aos judeus era que eles, apesar de ouvir a voz de Deus, eles nunca se deram conta da necessidade do reconhecimento de quem Jesus era. É mais ou menos igual àquelas palavras que aparecem no livro do Apocalipse, quando Jesus fala às igrejas. E no final de cada mensagem há um termo que diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, a pessoa que ouve, mas não tem o desejo de atender o que está ouvindo, se torna indiferente, é como se ele não ouvisse. Porque dizer para alguém que tem ouvidos, quem tem ouvidos ouça, ora, o ouvido é exatamente para provar as palavras. E porque muitos ouvem e não aceitam, se tornam indiferentes. Esta era a situação dos judeus com relação a Jesus Cristo, que chegaram ao ponto de pedir a sua crucificação a Pilatos. Então, quando Jesus declara: nunca ouvistes a minha voz, estava se referindo a esse indiferentismo dos judeus com relação aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que é meditação cristã? Bom, meditação cristã é o que nós encontramos várias vezes expostas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós encontramos no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 8, quando Josué assumiu a direção do povo na marcha para Canaã, Deus lhe fez recomendações e dentre elas está esta sobre a meditação. Mas veja bem, meditar na palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Essa mesma observação que encontramos e lemos em em Josué 1 e 8, nós vamos encontrar no Salmo 1, escrito por Davi. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está no versículo 3 do Salmo de número 1, a repetição sobre a meditação. Podemos acrescentar mais uma passagem, existem muitas outras, mas no Salmo número 19, nós vamos encontrar estas palavras no versículo 14, que diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Isso mostra que cuidado devemos ter com aquilo que falamos e com aquilo que ocupa nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo declara na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Então isto chama-se meditação cristã. Agora, não devemos confundir com esse tipo diferente de meditação transcendental, que é uma prática de misticismo oriental que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a pessoa na meditação transcendental, ele esvazia sua mente para ouvir vozes do espaço que admite ser voz de Deus. Um tipo de revelação. Quantos gurus existem aí pelo mundo e até em nosso país que estão enganando centenas e milhares de pessoas brasileiras que se colocam com a sua mente vazia e esperando uma mensagem que venha da parte de Deus. Ora, meu prezado ouvinte, se você está pensando nisso, em adquirir sabedoria fora da Bíblia Sagrada, jamais você conseguirá qualquer tipo de sabedoria que possa agradar a Deus. É a Bíblia Sagrada o meio pelo qual nós devemos meditar em Deus, na sua glória e na sua palavra, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo recomenda que nós aproveitemos a palavra de Deus para nela meditar e conhecê-la melhor. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí está no que o crente deve meditar. Revelações fora da Bíblia é para jogar na lata do lixo. 22 de Apocalipse, versículo 18 e 19. Somos proibidos
taxativamente de acrescentar ou diminuir qualquer coisa da Bíblia Sagrada. E há pessoas que preferem entrar em estados de êxtase e um tipo de misticismo e esperar que Deus fale ao seu coração, e vem então revelações extra-bíblicas que se dá às vezes mais atenção do que a palavra de Deus. Então a meditação cristã verdadeira é um processo ativo de pensamento pelo qual nos entregamos ao estudo da palavra de Deus em oração e pedimos a Deus para nos dar entendimento através do Espírito. Jesus habita em nosso coração, o Espírito Santo também habita em todo o coração do crente, e de acordo com João 16, versículo 13, ele tem a possibilidade, a capacidade de nos guiar em toda a verdade.